Olá, queridos. Eu sou a pastora Sara Shiva e estou aqui para responder a mais um pedido de aconselhamento. Lembrando que todos os pedidos de aconselhamento enviados a mim por e-mail, por carta, por mensagem, sempre serão respondidos em vídeo. É claro, eu não vou dizer o nome da pessoa, o endereço, a cidade, nada que possa identificar a pessoa. Inclusive, os pedidos que têm me enviado para as redes sociais, também eu responderei em vídeo, sempre que possível. Tem algumas pessoas que me mandam ali publicamente, eu consigo responder algumas pessoas ali publicamente. Sempre vou responder publicamente, porque dessa forma eu consigo atender a várias pessoas ao mesmo tempo, consigo responder a muitas dúvidas ao mesmo tempo. Cada história a gente sabe que é única, mas às vezes é parecida com a de alguém. Então, se você ouvir essa história e achar que é a tua, pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que seja a história de alguém que viveu uma coisa muito parecida com a tua, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou falar para um rapaz, eu vou ajudar esse rapaz. Pode ser que eu te ajude também, através da resposta que eu vou dar a esse rapaz. Ele me manda a seguinte história, preste atenção. Ele diz assim: Olá, pastora. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma bênção poder ter contato com você. Eu já vi muitos vídeos teus na internet. Teus vídeos têm me ajudado a prosseguir diariamente. Pastor, eu estou enviando esse e-mail para falar do que eu venho passando com o homossexualismo. Eu tenho X anos, X idade, eu não vou dizer a idade dele, tá, gente? Eu só posso dizer para vocês que ele é relativamente jovem, ok? E ele diz assim: eu tenho X anos, atualmente eu moro fora do Brasil, eu sou cristão e na minha vida eu já tive muitas experiências com Deus. Eu não tive relações sexuais com ninguém nos primeiros anos da minha puberdade. Porém, depois, quando o tempo foi passando, eu fui ficando mais velho, eu não resisti à tentação e eu iniciei uma vida de relações sexuais. Porém, nessa época, eu tinha somente um parceiro. Quando eu vim morar fora do Brasil, eu continuei com essas práticas, porém, a partir daí, eu passei a frequentar sauna gay. Ou seja, eu passei a ter relações sexuais com vários homens no mesmo dia. É o que ele está contando aqui. Sinceramente, pastora, eu creio que isso que eu vivo hoje não é de Deus. E quero desesperadamente conseguir me desviar disso, me livrar disso, que eu considero uma prisão. Eu gostaria de saber, pastora, se você considera isso uma manifestação demoníaca na minha vida, ou se, na tua opinião, isso é apenas a cruz que eu devo carregar até a minha morte para então alcançar a salvação e a eternidade. Sabe, pastor, eu já entreguei minha vida nas mãos do Senhor, já pedi uma resposta a Deus. Eu gostaria muito que você listasse para mim as possibilidades de como eu devo agir para carregar a minha cruz, se é que eu devo fazer isso. Pastora, você acha que eu devo arrumar uma namorada? E que isso pode facilitar a minha vida de luta? São muitas questões que eu tenho, enfim, eu gostaria que você me ajudasse, porque é algo que está me maltratando, me fazendo muito mal. Pelo amor de Deus, pastora, me ajude, pois eu não quero mais cair na tentação. Está sendo muito difícil para mim e eu preciso urgentemente de uma resposta. Eu creio que Deus pode usar você para me dar essa resposta. Lembrando que eu nunca tive relações sexuais com mulheres e eu nunca namorei uma mulher. Muito obrigada, fulano. E aí ele termina o e-mail dele. Bom, a situação do fulano, né, desse rapaz aqui, que a gente chama ele de fulano, para não identificar o nome dele, é uma situação muito comum. Muitos rapazes me mandam e-mails assim, pedindo ajuda na área da homossexualidade, porque muitos percebem que eu tenho uma visão não, vamos dizer, não preconceituosa desse assunto. Eu não trato a homossexualidade como muitas pessoas que se dizem evangélicas tratam. Existe hoje, graças a Deus, muitas pessoas existem hoje, muitas pessoas que já entendem que a homossexualidade não é uma falta de vergonha na cara, mas tem gente que acha que é, tem gente que trata
o homossexual, a mulher também homossexual, como alguém que não tem vergonha na cara, como alguém safada, essas coisas. Isso é puro preconceito, discriminação mesmo, porque são pessoas que sofrem muito, que lutam muito, que sentem muita dor na alma. E são casos que a igreja precisa muito levantar ministérios especializados para socorrer aqueles que querem sair dessa prática. Nem todos querem, e nós precisamos respeitar a escolha de cada pessoa. Nem todas as pessoas estão infelizes, tem pessoas que estão acomodadas nisso, assim como tem pessoas que estão acomodadas em outras práticas que a gente sabe que não são de Deus, que não são práticas abençoadas na Bíblia, certo? Se a Bíblia é a nossa luz, é o nosso guia espiritual, e a Bíblia diz que a homossexualidade, a prática da homossexualidade é algo que não agrada a Deus, então esse tem sido o nosso guia. Porém, pelo fato de eu ser uma pessoa que não tem preconceito, eu tenho muitos amigos gays, desde a época que eu era do mundo até hoje, que se dão super bem comigo, eu respeito, amo, com muito carinho, eu trato, eles também a mim. E por causa disso, muitos homossexuais, homens e mulheres, vêm até mim, me pedem conselho, porque eles sabem que eu não vou julgá-los, eu não vou apontar o dedo, eu não vou dizer, tu vai pro inferno, eu não vou fazer assim. Porque somente Deus poderá julgar e condenar as pessoas, não sou eu, nem você, nem ninguém. Nós não podemos fazer isso, apontar o dedo. Né? Existem coisas que nós sabemos que são muito sérias, que precisam ser observadas. E a história desse rapaz aqui, ela me chamou a atenção, porque em várias vezes aqui do e-mail dele, ele fala e repete que ele quer sair disso. E que ele considera isso uma coisa errada, porque ele já teve experiências com Deus e ele sabe que aquilo está errado. Bom, no meu livro, Onde Foi Que Eu Errei? É o segundo livro que eu publiquei. É um livro que eu falo muito sobre relação de pais e filhos. Para quem não sabe, eu tenho 40 anos, nós estamos agora no ano de finalzinho de novembro de 2013, né? Eu estou com 40 anos, em fevereiro de 2014 vou fazer 41 anos. Muito feliz, porque aos 40 anos muitas coisas boas começam a acontecer, né? Não é tão fácil, porque tem outras coisas que não são tão boas, mas tem muitas coisas boas. E eu tenho uma filha de 22 anos, e nesse livro eu compartilho a experiência que eu tive como mãe solteira, porque quando eu tive minha filha eu não era crente. Eu me converti quando eu tinha 24 para 25 anos. Então não foi fácil, né? Eu criei minha filha só e tive sucesso na criação da minha filha. Ela é uma bênção e tal. E nesse livro eu compartilho com os pais algumas revelações que Deus me deu sobre como criar os filhos e não perder os filhos, porque primeiro nós ganhamos os nossos filhos para nós, para depois ganharmos para Jesus. E muitos pais não, eles não dão bom exemplo, o filho em casa acaba vendo o diabo em vez de ver Jesus na vida dos pais, entendeu? E muitos não querem ir para a igreja, não querem Deus, porque não conseguem enxergar Jesus nos pais. Eles não conseguem ver o amor de Deus manifestado nos pais, a paciência que Deus tem com a gente. Muitas vezes é uma expressão de amor tão grande que muitos pais não conseguem refletir isso. Nesse livro tem um capítulo especial sobre a homossexualidade, onde eu compartilho a minha opinião, o meu pensamento. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, e por eu não ser psicóloga nem terapeuta, eu tenho muito mais liberdade para falar desse assunto, pois eu não tenho nenhum diploma a ser cassado. Se alguém quiser me processar, você falou mal, eu não falei mal, eu apenas estou dando a minha opinião e a gente tem na nossa Constituição o direito de opinar. Eu não estou ofendendo ninguém em particular, pelo contrário. Como eu deixei claro aqui, quero deixar mais uma vez, eu tenho um relacionamento muito bom com o público homossexual. Quando eu cantava no mundo, eu tinha muitos fãs homossexuais e eles gostam de mim até hoje e eu tenho um ótimo relacionamento. Mas segundo a Bíblia, o que a Bíblia diz, de uma forma assim bem clara, é que essa prática de ter relações com pessoas do mesmo sexo não é uma coisa que Deus gosta, não é uma coisa que Deus criou, não é uma forma que Deus estabeleceu de relacionamento saudável. Inclusive, tem um vídeo fantástico na internet, quem quiser assistir aí no YouTube, da doutora Anete Guimarães. Ela, inclusive, não é cristã evangélica, né? Eu acho até que ela seja uma cristã, mas ela é uma cristã, se não me engano, pelo que eu entendi, ela é espírita ou kardecista, alguma coisa assim. Não tenho certeza. Pesquisem, vocês vão ver qual é a origem, a religião dela. Eu sei que ela é uma médica e ela fez um vídeo falando sobre o que acontece com o corpo, com a saúde, quando a pessoa vive uma vida de prática de sexo anal, provando na medicina, na ciência, que o sexo anal mata
a pessoa, por infestação de bactérias do intestino no coração. Ela vai mostrando todo o processo que acontece. É fantástico o vídeo, eu amei. Realmente fiquei maravilhada com esse trabalho dela. Ela arrasou no vídeo dela. Veja que você vai ver que realmente o que é pecado? Pecado é tudo que possa afetar os três corpos. Nós somos espírito, possuímos uma alma e moramos temporariamente num corpo físico. Nós somos espírito, essa é a nossa essência. Todo mundo é um espírito humano, ok? A alma é a mente, a parte que a gente pensa. Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que faz separação entre alma e espírito. Então, nós somos espírito, a parte que a gente não controla, não tem consciência dela. Possuímos a alma, que é a nossa mente, a parte que a gente raciocina, onde fica a memória, as vontades, os desejos, pensamentos, tudo aqui, na alma. E moramos temporariamente nesse corpo físico, o corpo que todos nós temos, ok? E temos que cuidar desse corpo. Quando a gente faz algo que faz mal, ou para o espírito, ou para a alma, ou para o corpo, isso é pecado. Pecado é tudo que faz mal, que tenta destruir um desses três. Então, ela prova no vídeo dela que o sexo anal, ele destrói o seu corpo físico. Ele pode matar você. É muito fantástico. Veja o vídeo, ok? Você vai entender tudo que eu estou falando. Então, aqui eu estou para falar especificamente dessas três áreas. Porque a prática da homossexualidade, ela não afeta só o corpo, ela afeta a alma e ela afeta o espírito. No caso desse rapaz, eu quero começar relendo aqui algumas partes para responder a pergunta dele, e pode ser que eu esteja respondendo a outros que estão também desejando parar de praticar. É uma coisa que você tem que ter em mente, você que tem tido desejos homossexuais, você tem que ter isso em mente. Algumas pessoas falam, deixa o cara ser gay à vontade, deixa ele ser gay livremente. Eu digo, claro que ele pode. Mas e se ele quiser escolher não ser gay mais? Ele não tem direito de querer buscar isso? Deixa ele escolher também. Então, não vamos ter uma ditadura de impor à pessoa uma libertação, né, uma mudança das vontades da pessoa na marra, e também não vamos ter uma ditadura impondo que a pessoa seja homossexual. Porque se a pessoa quer escolher experimentar, ser diferente, ter uma vida diferente, por que não, certo? Então, essa é a minha ajuda aqui. Voltando aqui no e-mail dele, ele diz assim, eu estou enviando esse e-mail para falar do que eu tenho passado com o homossexualismo. Eu tenho X anos, moro fora do Brasil, sou cristão e na minha vida tive muitas experiências com Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer, se você realmente teve experiências com Deus, se essas experiências não foram ficção, não foram um espírito de engano, alguma coisa que te seduziu, porque eu já vi, tá? Pessoas até em religiões que são seitas, dizerem que tiveram experiências com Deus e não era Deus. Existem muitos espíritos que se passam, às vezes até mesmo por Deus. Por isso que a gente usa sempre o nome de Jesus, porque quando você ora em nome de Jesus, é como você mandar um e-mail que não tem como ir no endereço errado. Jesus é um nome que está acima de todo nome. Por isso, toda vez que você quiser falar com Deus, chama pelo chefe, pelo líder, por aquele que reina eternamente. Amém? Em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, se você realmente teve essas experiências com Deus e você quer mudar suas vontades, Deus ele pode fazer isso e ele vai, se você quer, operar nesse lugar na sua vida. Quando a gente fala de homossexualidade, a gente fala de vontades. Então, grava bem essa palavra, vontades, ok? Continuando. Aí ele diz assim, no início da minha puberdade eu não tive relações sexuais com ninguém, mas depois eu não resisti mais à tentação. E eu comecei uma vida de relações sexuais, uma vida sexual, né, com um homem, porém eu tinha somente um parceiro. Ou seja, ele tem consciência de que ele era tentado. Em que lugar que ele era tentado? Vamos pensar. Nas vontades. Bom, quando a gente fala de homossexualidade, a gente fala de vontades. Na verdade, quando a gente fala de santificação em todas as áreas da nossa vida, a gente fala de vontades. As vontades têm sido o grande desafio da humanidade. Por que pessoas maravilhosas, pessoas crentes, pessoas de Deus, que a gente considera santas e tão ungidas e tão usadas por Deus, às vezes a gente escuta histórias horrorosas de que a pessoa caiu, de que a pessoa mudou, divorciou, histórias horrorosas. Por quê? Casou não sei quantas vezes. Por causa das vontades. Porque a maioria dos crentes não trabalha a área das vontades. E quando me perguntam o que eu acho da homossexualidade, ele vai me perguntar isso aqui. Você vai ver o que eu vou falar para ele aqui sobre vontades, porque isso é muito sério. A gente precisa parar, a gente crente, os evangélicos, os cristãos, a gente precisa parar de falar bobagem, sabe? Porque muitos que querem sair da homossexualidade não têm ajuda direito, não têm ajuda suficiente para sair. Poderiam sair,
dessa prática, mas não querem, mas não conseguem, querem, mas não conseguem, entendeu? Então nós, como igreja, corpo de Cristo na Terra, precisamos aprender sobre vontades para nós socorrermos eles. Porém, a maioria não venceu nem a sua própria vida, quanto mais vai ajudar os outros. Veja o que ele me diz. Mais à frente ele fala assim. Ele diz assim, quando eu vim morar fora do Brasil, eu continuei essas práticas, mas aí comecei a frequentar sauna gay, tive relações sexuais com vários homens no mesmo dia, comecei a viver isso. E eu acredito que isso não é de Deus, eu quero me livrar disso. Eu gostaria de saber, pastora, se você considera isso uma manifestação demoníaca na minha vida. Vamos parar aí. Em primeiro lugar, no meu livro, onde foi que eu errei, no capítulo que eu falo sobre homossexualidade, eu falo de 4 portas de entradas, portas espirituais, por onde espíritos possam agir no sistema nervoso central da pessoa, mexendo nas vontades da pessoa. Muitas pessoas de outras religiões, místicos, esotéricos, espíritas e etc., sabem e confirmam que isso é real. Que realmente o mundo espiritual ele é extremamente complexo. Jesus é simples, mas o mundo espiritual não é simples. O mundo espiritual é complexo. Jesus simplificou a salvação, mas o mundo espiritual continua sendo complexo. Então nós precisamos respeitar alguns princípios. O sexo, ele faz realmente uma transferência de espíritos entre as pessoas. E se a pessoa tem demônios, são demônios que a outra pessoa recebe. Isso é uma coisa muito séria. Talvez por isso que a mulher santa, como a Bíblia diz, santifica o seu marido, porque se tem o Espírito Santo é maior que está em nós do que está no mundo, maior é o que está naquela mulher do que o que está no marido. Então, por aí nós vamos entender a questão da transferência de espíritos, é muito real. Mas eu não estou aqui para falar disso, ok? É uma coisa que eu preciso citar para que ele entenda que realmente é lógico que ele recebeu espíritos malignos através da troca, porque o sexo faz essa troca, né? De corpo espiritual com corpo espiritual, e ele com certeza recebeu. Mas, como ele me pergunta, eu gostaria de saber se a minha homossexualidade é uma manifestação demoníaca na minha vida, eu vou te dizer, eu não acredito que seja só isso. Eu não acredito que a homossexualidade seja demônio. Eu não acredito nem que a homossexualidade seja genético, e nem que a homossexualidade seja uma falta de vergonha na cara. No meu livro eu falo isso. Eu falo o que eu acredito que seja a homossexualidade. Ah, por que você acredita? Por experiências inúmeras que eu tive até hoje. Desde a época que eu não era crente, experiências com pessoas de verem, pessoas realmente mudarem. Desde a época que eu não era crente, eu vi. Por exemplo, uma vez eu vi um rapaz, que ele era homossexual assumido, extremamente afeminado, tomar um porre numa festa e virar um homem macho na festa. No dia seguinte, a gente trabalhava junto, ele chegou no trabalho e eu imprensei ele na parede. Eu não era crente, tá? E eu disse pra ele, como você esconde de todo mundo que tu é homem? Você é homem, cara. Porque ele virou homem quando ele bebeu, né? E quando a pessoa bebe, fica de porra, a pessoa solta quem ela realmente é. Aí ele chorando, virou pra mim e falou assim, eu fui abusado quando eu tinha 4 anos de idade pelo meu próprio pai. E eu encontrei uma maneira de fazer o meu pai me amar. Era me tornando aquilo que ele queria que eu me tornasse. E hoje eu penso dessa forma, eu ajo dessa forma. Porque eu acredito que era isso que ele queria. Então agora a minha alma, ela diz pro meu pai, você me ama, você me aceita? Eu me tornei aquilo que você queria que eu me tornasse. Eu fiquei muito chocada ao ouvir aquela história, porque eu não poderia imaginar que um rapaz, eu não era crente, tá, gente? Um rapaz super homossexual, super afeminadão, pudesse, na verdade, ser um homem enrustido. Você já ouviu falar de homem enrustido? Eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu me converti, eu comecei a ver histórias fantásticas de homens que passaram por histórias de abusos terríveis, estupros e coisas absurdas. E outras mais, né? Histórias, por exemplo, de perder o pai, da mãe criar ele como menina, ou, ao contrário, o pai ser um espancador em casa, ver a mãe sendo espancada, todo dia ele tomar ódio de homem, querer ser mulher. Várias histórias eu já vi. E vi resultados de pessoas que mudaram as suas vontades, deixaram de ter vontade pela homossexualidade. Então, na minha crença, é o que eu acredito, na minha opinião, a homossexualidade não é falta de vergonha na cara, não é genético, não é hereditário, não é nada disso. Não é demônio, tá? Pode ter ação demoníaca, pode ter, mas em outras áreas também tem. O estresse, a depressão, uma bebida que a pessoa bebe, às vezes tem uma influência espiritual. São tantas coisas, mas eu não acredito que seja só isso. Para mim, o principal fator da homossexualidade, e é o que eu acredito, é a minha opinião, a homossexualidade é uma vontade aprendida e desenvolvida ainda na infância ou na puberdade.
principalmente na infância. É uma vontade que, por alguma das portas que eu cito no livro, começou. Né? Então, eu falo as 4 portas no livro. Depois, se você tiver oportunidade, você acessa a lojinha virtual do Ministério e adquire, vai entregar lá na tua casa. Tem que ter alguém para receber, tá? Se você botar o endereço de entrega, bota de um lugar que tenha gente no horário comercial. Não põe da tua casa se não tem ninguém. Põe do teu trabalho que vai chegar para você. Então, eu vou falando sobre isso no livro, ok? Vou falando das portas de entrada. Algumas das portas são relações sexuais, que há uma transferência de espíritos, sim, porque existem espíritos que trabalham fazendo a pessoa ter vontade específica. Mas não é só isso. Por exemplo, há uma porta na alma, uma porta que acontece, não é espiritual, ok? É nas vontades. Um menino pequeno, ele pode, desde menininho, desde muito cedo, desde quando ele nem lembra, ter sido ministrado no ambiente familiar dele a querer ser mulher. E a mulher relaciona com um homem. Isso pode ter acontecido dentro dele. No caso aqui desse rapaz, quando ele me pergunta se eu acredito que seja uma manifestação demoníaca, eu não acredito que seja só isso. Eu acredito que você teve a sua alma, a sua personalidade emocional, todas as suas vontades moldadas de acordo com o que você viu, recebeu desde criança. Eu não acredito que você nasceu homossexual, eu não acredito que você nasceu com essa vontade. Eu acredito que essa vontade foi desenvolvida na tua vida em algum momento. E o processo de mudança dessas vontades é o que você tem que perseguir nas suas orações com Deus. Não adianta você dizer, Deus, expulsa esse demônio simplesmente. Tá? Porque às vezes não é simplesmente um espírito, às vezes nem é demônio, ok? Às vezes é simplesmente uma vontade que você recebeu, foi ministrada na tua alma desde criança. Agora vamos fazer uma comparação com uma outra vontade qualquer que a gente possa ter, para a gente entender como é que funciona o processo de mudança das vontades na nossa alma. Imagine que uma pessoa, desde cedo, foi criada na sua família comendo muita carne vermelha. Muita carne vermelha, carne crua, carne frita, carne assada, de qualquer jeito. A pessoa comia carne e ama carne. Tudo que a gente repete, aprende desde pequeno, se torna um hábito, um prazer. Todo hábito vai virando prazer, ok? E é por isso que as pessoas, por exemplo, aprendem a gostar de cigarro, aprendem a gostar de bebidas destiladas. Cigarro é amargo, é desagradável, não é uma coisa cheirosa nem prazerosa, e as pessoas aprendem a sentir prazer em fumar. Ou seja, os prazeres são aprendidos e desenvolvidos na nossa alma desde que a gente é criança, se a gente praticar isso, se a gente exercitar isso. Da mesma forma, uma bebida destilada, né, um uísque, uma vodka, uma cachaça, não é agradável. É algo amargo, é algo extremamente desagradável. Mas por que as pessoas aprendem a gostar e se tornam até viciados nisso e sentem falta? Porque a prática faz com que aquilo se torne rotina e a rotina vira prazer. Quando você era criança, de 1000 formas você pode ter recebido um bombardeio na sua alma para gerar em você vontades por pessoas do mesmo sexo. Talvez você possa ter absorvido o caráter feminino da mulher que te criou. E aquela mulher gostava de homem. E quando a gente absorve o caráter feminino, no caso o homem, né, ele absorve tudo, inclusive o gosto dela por homem. Eu não sei qual é a porta de entrada, mas o que você precisa fazer, meu irmão, você que me mandou essa pergunta, né, todo esse e-mail. O que você precisa fazer no teu momento de oração com Deus, você precisa se ajoelhar e orar sinceridade do teu coração, orar sinceridade e dizer com sinceridade, Deus, me mostra, em primeiro passo, onde tudo começou. Use um caderno para você fazer de anotações, porque talvez tem coisas que Deus vai te mostrar que você vai lembrar durante o dia. Leva um bloquinho no teu bolso, escreve e leva depois aquilo tudo em oração a Deus. Isso é uma forma de você buscar do Senhor a resposta para começar o processo de mudança das tuas vontades, ok? A resposta está ali, onde tudo começou, onde essa vontade foi desenvolvida. Uma vez, um amigo meu, a gente conversando, ele homossexual assumido, a gente conversando no carro dele, de repente eu virei para ele, eu não era crente, ok? Nessa época eu não era crente ainda não. Estava sendo evangelizada pela minha mãe na fé. E aí, a Andréia, que me evangelizou por 10 anos. E aí eu virei para esse meu amigo e falei, onde será que tudo começou? Você vê, eu não era crente, eu já tinha esse entendimento. E eu perguntei para ele disse, não sei. Eu falei, será que você
não viveu nenhum tipo de despertamento sexual na sua infância? Será que você não foi abusado? E de repente ele se emocionou dentro do carro. Eu não sei se porque o ambiente estava muito propício, ele estava muito à vontade, mas ele se emocionou e ele me disse: acabei de lembrar, eu tinha 4 anos, 5 anos, quando eu fui abusado por um primo. Lembrei, e ele ficou emocionado, eu também fiquei, porque ele falou: eu nunca me lembrei disso. Então ele acreditava até então que ele tinha nascido homossexual, porque ele não lembrava do despertamento dos desejos sexuais dele, ligado ao órgão genital masculino. Só que naquele momento ele lembrou do momento que o primo abusou ele lembrou do primo usando o órgão sexual, esfregando no corpo dele, ele lembrou do primo molestando ele, tocando nos genitais dele, ele sentindo prazer. Uma criança indefesa, ele lembrou que ele associou, a primeira associação sexual dele foi ao corpo de um homem. E daí é onde toda a vontade dele foi desencadeada. Eu acredito que seja uma grande injustiça. Uma grande injustiça. Eu quero dizer isso para todos vocês que estão me ouvindo. Eu acredito que seja uma grande injustiça com uma criança, um jovem, um homem, uma mulher, quando a pessoa passa por um abuso, porque aquela pessoa, pequenininha, uma criancinha ainda, não tem opção, porque só lhe foi apresentado o abuso de alguém do mesmo sexo e foi despertado. Eu acredito que isso seja uma terrível injustiça com aquela pessoa. Me dói de falar isso, eu chego até a me emocionar quando eu falo isso. Porque é um desejo do meu coração um dia. Eu acho que um dia eu vou ser casada e vou poder fazer um ministério com essa área, especial com essa área. Porque é uma terrível injustiça. Como que o cara vai conseguir sozinho entender isso e sair disso sozinho? Ele precisa realmente de ajuda. E por isso, uma das coisas que eu gostaria de dizer para você que me enviou a sua carta e você também que se identifica com a mesma história do rapaz da carta, é que você também deve procurar uma ajuda profissional. Mas especificamente, se você é um cristão, procure um terapeuta que também seja cristão. Porque o terapeuta cristão, além dele ter toda a faculdade, a formação psicanalítica, ele tem o entendimento e a compreensão da realidade, do mundo espiritual. Então, ele não vai trabalhar com você só no corpo físico e só na alma. Ele vai trabalhar no teu espírito humano. Então, isso é muito importante. Porque se você crê e você é nascido de novo, você precisa de alguém que vai entender as doideiras de Deus. As coisas de Deus são loucura para o homem natural. O homem natural, que não é nascido de novo, ele não entende, para ele é loucura. Então, eu te aconselho também procurar uma ajuda profissional. Eu tenho certeza que Deus vai usar essa pessoa para te ajudar. E te ajudar muito. Às vezes, 2, 3 vezes por semana, você ter uma sessão de terapia, uma sessão de psicanálise, até para você ter uma ferramenta de alguém te ajudando, né? Essa ferramenta mesmo de busca interior, de entender como tudo começou na tua vida. E aí você pode trabalhar uma restauração das tuas vontades, uma reprogramação das tuas vontades, como Paulo diz em Romanos 12. Ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E não se conforme com esse sistema, não se conforme com esse mundo, não tome a forma desse sistema, entendeu? Isso é muito importante. E no final ele diz assim, para que vocês então possam experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para vocês. No final, eu quero só ler o final quando ele diz assim: Sara, você acha que eu devo arrumar uma namorada? Ah, não, tem mais uma coisa que ele pergunta que é importante. Ele diz assim: na tua opinião, isso é apenas a cruz que eu devo carregar até a minha morte para então alcançar a eternidade? Isso é muito importante falar. Eu não acredito nessa opção que muitos falam por aí, de que o cara que é homossexual ele nunca vai se livrar disso, e que ele vai viver a vida inteira com isso, e que ele tem que carregar essa cruz, suprimindo isso, guardando essa vontade para dentro dele, fingindo que tá tudo bem. Eu não acredito nisso. Deus não é hipócrita, e Deus está vendo o teu coração, e ele sabe quando você está infeliz. Deus não quer isso, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso não tem nada de bom, nem de perfeito, nem de agradável, ok? Então eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus, quando ele muda de verdade de dentro para fora. Ele vai transformar suas vontades de dentro para fora. Você vai mudar. E o que vai acontecer com você, você não vai ter que forçar nada. Quando você me pergunta, você acha que eu devo arrumar uma namorada? Porque assim vai ser mais fácil, né? Vai facilitar a minha vida de luta?
Depende. Se você sentir desejo por mulher, se você olhar e falar, uau, que coisa linda, ótimo. Mas não tenha relações com ela, calma. Guarda para o casamento, porque senão você traz o pecado para dentro daquele relacionamento, ok? Mas eu te aconselho a você buscar primeiro a mudança das suas vontades. Você vai perceber. Eu tenho amigos que mudaram as vontades. Amigos que são ex-gays. Eu tenho. E o testemunho, a história que eles relatam é: um dia eu comecei a olhar para a mulher e ter desejo sexual. Uau! Que máximo! Realmente, isso sim é ter opção sexual. Então, você poder escolher a opção, mas você poder escolher, só tem um caminho. Você não tem opção, querido. Agora, você tem dois caminhos, você tem opção, ok? Então, eu acredito sim que Deus vai mudar suas vontades, mas não vá buscar ter relações com mulher na marra para tentar te obrigar. Você não vai gostar, você vai achar horrível, porque a mudança tem que ser de dentro para fora. E eu acredito sim que Deus vai te dar uma esposa, e eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Deus vai te dar uma esposa, uma mulher que você vai ter tanto desejo por ela, você vai ser tão apaixonado, e ela por você. E você vai ser tão feliz. E vai ter uma família tão estabilizada. Quando você começar a contar suas histórias e tudo que você viveu, as pessoas vão chorar e vão ser impactadas pela tua vida. Receba essa palavra agora em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Então creia nisso, eu acredito. E essa é a minha resposta para você. Busque em primeiro lugar onde tudo começou. E a partir daí, comece a pedir ao Espírito Santo para agir na área onde a vontade começou. E a tua oração precisa ser essa. 2 pontos. Deus, eu não quero mais querer o que a minha carne quer. Eu não quero mais querer o que eu aprendi a querer. Eu não quero mais querer o que o diabo quer que eu queira. Eu não quero mais querer o que o mundo quer que eu queira. Eu quero querer aquilo que o Senhor quer. Eu quero ter vontade por aquilo que o Senhor deseja que eu tenha vontade. Em nome de Jesus. E ore com clamor, ore com súplica, ações de graça, mas ore, busque de verdade. Eu conheço o poder de Deus. Ele mudou as minhas vontades. E acredite, eu tinha vontades que você nem pode imaginar. Horríveis, terríveis e impossíveis aos olhos das pessoas de serem transformadas. Hoje eu sou uma mulher que vive em santidade. Eu tenho mais de 10 anos que eu não tenho vida sexual, espero em santidade, tenho mais de 10 anos que eu não dou nem um beijo na boca de um homem. E sou feliz, resolvida, estou esperando em Deus, não tenho pressa. Se ele quiser me casar com 70 anos, vou ser uma velhinha feliz, casando velhinha, aleluia. Entendeu? Então eu não estou nem aí para isso, porque ele me transformou. E a minha vida é dele. Então você pode viver isso, as tuas vontades podem ser transformadas e ele vai fazer. Você não é obrigado a viver debaixo de uma vontade que você sabe que não presta, que não vem de Deus, que não procede dele. Você não é obrigado a viver isso. Não aceite as taxações que vêm sobre você. Não aceite essas palavras. Você nasceu assim, vai morrer assim. Não aceite essa palavra. Começa a decretar, a declarar sobre a tua vida que Deus vai mudar as tuas vontades. Tem mais um detalhe? Tem. Pare de andar com as pessoas que não querem mudar as suas vontades. Porque uma pessoa que quer continuar nessa prática, ela pode ser muito, muito influente na sua vida. Nesse momento é o momento de você buscar uma igreja, pessoas que vão te ajudar a continuar lutando por essas vontades transformadas. Eu não sei, vou abandonar todos os meus amigos e não sei o quê. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, por um tempo, às vezes a gente precisa se afastar para a gente mudar, para depois você transformado com as suas vontades mudadas, poder estender a mão e ajudar aqueles que você deixou para trás, ok? Mas nesse momento de mudança, você precisa se afastar. E se afastar, meu bem, é se afastar mesmo. Se precisar mudar de telefone, se precisar sumir, não me interessa. Se vira, mas dá um jeito. Porque quando a gente quer, Deus vê que a gente quer de todo o coração e Deus vem e faz na nossa vida. Então não diga da boca para fora, faça acontecer a tua parte, porque Deus vai ajudar. Jesus, ele disse que quando a gente buscar ele de todo o coração, aí a gente ia encontrar. E eu tenho certeza que você vai encontrar. Ele vai fazer, ele vai operar. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo. Eu quero declarar mais uma vez que eu amo todas as pessoas que estão na homossexualidade. Eu não tenho nenhum problema com isso, nenhum preconceito, nenhum mesmo.
mas que essa vontade realmente, biblicamente, não é uma vontade abençoada por Deus. Então, se você quer ajuda, faça isso. Todas as orientações eu te dei aí. Eu sei que Deus vai operar e vai mudar você. E você ainda vai ter um testemunho tremendo. E a tua vida poderá ser um canal de restauração para milhares de milhares na face da terra. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz.